A vitória tem um preço, mas e se o custo for tão alto que a própria vitória se torna uma derrota? Esta é a história de uma batalha que foi vencida ao se recusar a lutar. Na manhã de 1º de novembro de 1943, o tenente-general Alexander Van de Grift observava a ilha de Bougainville emergir da névoa. Em poucas horas, 14.000 de seus fuzileiros navais iriam desembarcar naquelas praias. Mas o verdadeiro inimigo não estava ali. Estava a 400 quilômetros de distância, em um lugar chamado Rabaul. Lá, 110.000 soldados japoneses esperavam em uma fortaleza considerada impenetrável. Van de Grift conhecia bem o custo de atacar posições como essa. Em Guadalcanal, ele viu seus homens sangrarem por cada metro de lama. Aquelas batalhas, por ilhas que mal apareciam nos mapas, custaram milhares de vidas. Rabaul era diferente. Era um monstro. Os estrategistas em Washington enfrentavam uma matemática aterrorizante. As estimativas de inteligência previam que um ataque direto a Rabaul custaria mais vidas americanas do que qualquer batalha desde a Guerra Civil. A questão não era se eles poderiam tomar a fortaleza, mas se a nação poderia suportar o preço. A lógica da guerra exigia um ataque. A matemática da sobrevivência dizia que era suicídio. Presos entre o impossível e o inaceitável, eles precisavam de uma resposta que não estava em nenhum manual militar. Tinha que haver outro caminho. Para entender o dilema, é preciso entender a fortaleza. Rabaul não era apenas uma base militar, era a joia da coroa do Império Japonês no Pacífico Sul. Depois de tomá-la de uma pequena guarnição australiana em 1942, os engenheiros japoneses passaram 20 meses transformando a ilha em um pesadelo estratégico, um verdadeiro porta-aviões inafundável. Seu coração era o Porto de Simpson, uma baía profunda capaz de abrigar uma frota inteira de navios de guerra. Ao redor desse porto, 5 aeródromos formavam um anel de morte, com pistas de concreto reforçado e abrigos protegidos para mais de 400 aviões de combate. Cada aproximação, por ar ou mar, era vigiada por uma teia de fogo. 367 canhões antiaéreos de grosso calibre estavam posicionados para rasgar o céu, enquanto 43 canhões de defesa costeira aguardavam nas praias. Mas a verdadeira força de Rabaul estava escondida, enterrada sob toneladas de rocha vulcânica. Os japoneses haviam esculpido uma cidade subterrânea, com centenas de quilômetros de túneis conectando tudo. Havia quartéis para abrigar 20.000 homens, hospitais completos capazes de tratar milhares de feridos e depósitos de munição que continham dezenas de milhares de toneladas de explosivos. Os centros de comando estavam enterrados tão fundo que as bombas mais pesadas dos aliados seriam inúteis. Para guarnecer esta cidadela, uma força colossal, 110.000 soldados, marinheiros e aviadores japoneses. Os comandantes aliados não precisavam usar a imaginação para saber o que os esperava. A realidade já lhes havia dado uma lição brutal em lugares como Buna e Gona, na Nova Guiné. Lá, para capturar apenas 2 pequenas aldeias costeiras, 13.000 soldados aliados lutaram por 3 meses e sofreram 3.000 baixas. A luta foi desesperada, travada de perto em pântanos e selvas. Eles aprenderam da maneira mais difícil que os japoneses não recuavam. Eles não se rendiam. Cada bunker, cada trincheira tinha que ser tomado em assaltos frontais contra defensores que lutavam até o último homem. A pergunta assombrava as salas de estratégia. Se 2 pequenas aldeias custaram tanto sangue, qual seria o preço para tomar uma fortaleza com 5 aeródromos, defendida por mais de 100.000 homens? A matemática era simples e aterrorizante. O custo seria insuportável. A primeira tentativa de encontrar uma resposta não viria por mar, viria do céu. Um homem acreditava ter a solução. O brigadeiro-general Kenneth Walker, um visionário do poder aéreo, estava convencido de que bombardeiros, usados de forma decisiva, poderiam quebrar a fortaleza e transformá-la em cinzas. Ele estava prestes a apostar a vida de seus homens, e a sua própria, para provar que estava certo. O brigadeiro-general Kenneth Walker não era apenas um soldado, ele era um profeta do poder aéreo. Em sua mente, a guerra moderna seria vencida nos céus por homens em máquinas voadoras que poderiam destruir a vontade de lutar de um inimigo sem a necessidade de uma única bota no chão.
Rabaul era o teste final de sua fé. Em 5 de janeiro de 1943, ele colocou sua fé à prova. Ignorando ordens para um ataque mais seguro ao amanhecer, Walker liderou pessoalmente uma formação de 12 bombardeiros contra o porto de Simpson, sob o sol do meio-dia. Ele queria que seus artilheiros vissem seus alvos com clareza, mas a clareza funcionava nos dois sentidos. Os japoneses também os viram chegando. O inferno irrompeu. O céu se encheu de explosões negras do fogo antiaéreo. O avião de Walker, o San Antonio Rose, foi atingido quase imediatamente. Mesmo assim, ele manteve o curso, liderando seus homens através da tempestade de aço. Foi então que os caças Zero atacaram, um enxame de predadores velozes. As outras tripulações assistiram impotentes, enquanto o San Antonio Rose, arrastando uma cauda de fumaça negra, perdia a altitude e mergulhava nas nuvens, para nunca mais ser visto. Walker e sua tripulação desapareceram para sempre. Ele recebeu a medalha de honra, mas sua teoria e seu ataque haviam falhado. Meses depois, em novembro, a coragem foi testada novamente. O Major Raymond Wilkins liderou seu esquadrão em um ataque de baixa altitude sobre o porto. Seu avião foi crivado de balas, mas ele continuou, afundando um navio de transporte japonês. Ferido e com a aeronave danificada, ele poderia ter voltado para casa. Mas Wilkins fez outra escolha. Vendo seu esquadrão sob ataque intenso, ele virou seu bombardeiro agonizante e fez uma última passagem, atraindo o fogo inimigo para si mesmo, para que os outros pudessem escapar. Seu sacrifício lhe rendeu a medalha de honra. Heróis foram forjados no fogo de Rabaul. Medalhas foram concedidas. Mas a fortaleza permanecia de pé, zombando de seus sacrifícios. Histórias de sacrifício como as de Walker e Wilkins nos fazem pensar sobre o preço do dever. Qual foi o maior ato de coragem ou sacrifício que você já testemunhou ou ouviu falar? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. Suas histórias nos conectam e provam que você entende o peso desses momentos. É por isso que apenas os escolhidos clicarão no botão vermelho para se inscrever e continuar esta jornada conosco. O céu havia se provado um beco sem saída, e a única porta que restava parecia levar diretamente a um massacre em terra. Mas em Washington, longe do som dos canhões, mentes brilhantes estavam prestes a reescrever as regras da guerra. A solução para o quebra-cabeça de Rabaul não seria encontrada na cabine de um bombardeiro, mas em uma sala silenciosa a milhares de quilômetros do Pacífico. Em Washington, um homem olhava para a guerra não como uma série de batalhas, mas como uma equação global de homens, material e tempo. Seu nome era General George Catlett Marshall, o arquiteto-chefe da vitória americana. Marshall não via glória nas estatísticas de Rabaul. Ele via um desastre logístico e humano. Sua equipe de planejamento apresentou os números frios. Uma invasão anfíbia exigiria, no mínimo, 60 mil soldados de assalto. As projeções de baixas para as 2 primeiras semanas eram de 30% a 40%. Isso significava entre 20 mil e 30 mil homens mortos ou feridos, o equivalente a 2 divisões de infantaria aniquiladas, homens que eram desesperadamente necessários para a futura invasão da Europa. Como um comandante pode justificar tal custo? Marshall fez uma pergunta ainda mais fundamental, uma pergunta que mudaria o curso da guerra no Pacífico. Qual era o verdadeiro valor estratégico de Rabaul? A resposta foi chocante, quase uma heresia para a mentalidade militar da época. Quase nenhum. Rabaul era uma ameaça apenas porque podia projetar poder. Seus aeródromos lançavam aviões e seu porto enviava navios. Mas e se fosse possível cortar essas artérias? Se os aliados pudessem impedir que qualquer coisa entrasse ou saísse de Rabaul, o que a fortaleza se tornaria? Deixaria de ser uma espada apontada para eles e se transformaria em uma prisão para 100 mil homens. Uma prisão que os japoneses teriam que abastecer e defender, drenando seus próprios recursos. Era uma ideia radical. Em vez de destruir a fortaleza, bastava torná-la irrelevante. Em vez de um ataque frontal sangrento, um cerco inteligente e metódico. A lógica era simples e brutalmente eficaz. Por que gastar o sangue de seus homens para tomar uma ilha, quando você pode simplesmente isolá-la e deixá-la morrer de fome, impotente,
enquanto suas forças avançam para outros lugares? Pense nisso. Em vez de atacar o ponto mais forte do inimigo, você o transforma em sua maior fraqueza. A lógica de Marshall era irrefutável no papel, mas a guerra não é travada no papel. Para se tornar realidade, essa estratégia revolucionária teria que convencer os comandantes no campo de batalha, homens forjados no fogo do combate, que acreditavam que as guerras eram vencidas destruindo o inimigo, não o ignorando. E o maior obstáculo tinha um nome: General Douglas MacArthur. Enquanto a lógica fria prevalecia em Washington, no calor do Pacífico, a mesma conclusão estava sendo forjada na bigorna da experiência. Os comandantes de campo, independentemente uns dos outros, estavam descobrindo que a força bruta não era a resposta para o problema de Rabaul. O general George Kenney, comandante das forças aéreas de MacArthur, viu a verdade todos os dias nos relatórios de perdas. Seus bombardeiros eram os melhores do mundo, tripulados pelos homens mais corajosos, mas eles estavam se chocando contra uma muralha. Ele percebeu uma verdade fundamental: não se pode destruir uma ideia ou uma base tão vasta e bem preparada apenas com bombas. Mas ele também entendeu que não precisava. Se ele pudesse posicionar seus caças em aeródromos próximos, poderia impor um bloqueio aéreo implacável, sufocando Rabaul até que ela se tornasse um gigante impotente. A milhares de quilômetros de distância, no Teatro de Operações do Pacífico Sul, o almirante William Bull Halsey chegou à mesma conclusão através da ação. Em agosto de 1943, enfrentando a fortemente defendida ilha de Kolombangara, Halsey fez algo radical. Em vez de lançar um ataque frontal, ele simplesmente a contornou. Desembarcou suas tropas na vizinha e, fracamente defendida ilha de Vella Lavella, construiu um aeródromo e isolou completamente a guarnição japonesa. 6 semanas depois, os japoneses evacuaram Kolombangara sem que um único tiro fosse disparado contra a base principal. Halsey havia acabado de executar a primeira operação de bypass pura da guerra. Ele provou que a teoria funcionava na prática. Mas havia um obstáculo: o general Douglas MacArthur. Para ele, Rabaul era mais do que uma base. Era um símbolo, o clímax de sua campanha no sudoeste do Pacífico. Sua estratégia, sua reputação, tudo estava investido na captura daquela fortaleza. Contorná-la parecia uma admissão de fraqueza, uma retirada velada. Foi preciso a persuasão de seus próprios comandantes, como Kenney, para que ele visse a situação sob uma nova luz. O argumento que finalmente o convenceu não foi sobre salvar vidas, mas sobre acelerar a vitória. Kenney mostrou a MacArthur que cada dia e cada homem gasto no cerco a Rabaul era um dia, e um homem que não estava avançando em direção ao seu verdadeiro objetivo, sua obsessão pessoal, o retorno triunfal às Filipinas. A promessa de chegar às Filipinas meses antes do previsto foi o que mudou sua opinião, de oposição ferrenha para uma aceitação relutante. As peças estavam se movendo no tabuleiro. A lógica estratégica em Washington e a experiência brutal no Pacífico estavam apontando para a mesma direção. A doutrina da guerra estava sendo reescrita em tempo real. Agora, com os principais comandantes finalmente alinhados, o palco estava montado para a decisão que mudaria tudo. Em uma reunião de alto nível no Canadá, o destino de Rabaul seria selado. Ali, a própria natureza da guerra no Pacífico estava prestes a ser transformada para sempre. Em agosto de 1943, na cidade de Quebec, os arquitetos da Guerra Aliada se reuniram. Longe do campo de batalha, o futuro do Pacífico seria decidido em salas repletas de fumaça de charuto e mapas estratégicos. O general Marshall, com sua calma característica, apresentou a lógica irrefutável para contornar Rabaul, armado com projeções de baixas que gelavam o sangue. Mas a velha guarda não cederia facilmente. O representante de MacArthur, o brigadeiro Stephen Chamberlain, defendeu apaixonadamente a posição de seu comandante. Deixar uma guarnição de 100.000 homens na retaguarda, ele argumentou, era um risco inaceitável. Um convite ao desastre. O debate foi intenso. O futuro de dezenas de milhares de soldados estava em jogo. O impasse foi quebrado por uma única pergunta. Marshall, fixando seu olhar em Chamberlain, perguntou em um tom que cortava o ar: quantos fuzileiros navais Rabaul vale? 20.000? 40.000? Em que ponto o custo excede o valor?
A sala ficou em silêncio. A pergunta era devastadora porque não tinha resposta. Chamberlain não podia colocar um preço em vidas humanas. Naquele momento, a velha doutrina da aniquilação total morreu. Em 24 de agosto, a diretiva foi emitida. Rabaul seria neutralizada, não capturada. A tinta no documento mal havia secado quando a nova estratégia foi posta à prova. Em 5 de novembro, a inteligência detectou uma força de cruzadores japoneses saindo de Rabaul para atacar os desembarques em Bougainville. A resposta do almirante Halsey foi audaciosa e aterrorizante. Em vez de uma batalha naval em mar aberto, ele enviaria seus porta-aviões para atacar o ninho da serpente. Era uma aposta de altíssimo risco. Atacar uma fortaleza terrestre com centenas de canhões antiaéreos usando porta-aviões era considerado suicida. Mas Halsey apostou. Ao amanhecer, 97 aeronaves decolaram dos convéses do Saratoga e do Princeton. Eles voaram baixo sobre o oceano e surgiram sobre o porto de Simpson com o sol da manhã às suas costas. O ataque foi uma sinfonia de violência precisa e brutal. Em 18 minutos, o inferno caiu sobre a frota japonesa. Bombardeiros de mergulho gritavam dos céus, ignorando o fogo antiaéreo, e plantaram suas bombas nos convéses dos navios. 6 dos 7 cruzadores pesados foram atingidos, transformados em cascos em chamas e fumegantes. Foi um Pearl Harbor ao contrário. A Marinha Imperial Japonesa nunca mais ousaria enviar uma força de superfície significativa para Rabaul. O primeiro golpe havia sido desferido e foi devastador. A ameaça naval de Rabaul foi eliminada. A primeira fase do plano foi um sucesso estrondoso, mas a fortaleza ainda estava lá, e seus 100.000 homens ainda estavam famintos por uma luta. Agora, os aliados precisavam apertar o cerco. Eles precisavam transformar a maior fortaleza do Pacífico em uma prisão. Com a ameaça naval eliminada, a segunda fase do plano começou. Não foi uma batalha, mas um estrangulamento lento e metódico. Os aliados começaram a construir um anel de aço e fogo ao redor de Rabaul. Em Bougainville, na Nova Bretanha e nas Ilhas Green, engenheiros militares realizaram milagres, construindo pistas de pouso na selva em questão de semanas. Essas novas bases aéreas se tornaram as garras do torniquete. A rotina era implacável e mortalmente eficiente. Todo dia, ao amanhecer, esquadrões de caças americanos decolavam e varriam o céu sobre Rabaul. Qualquer avião japonês que ousasse subir para o combate era caçado e destruído. Toda noite, bombardeiros pesados chegavam e metodicamente aravam as pistas dos 5 aeródromos da ilha. Os japoneses, com uma tenacidade incrível, passavam o dia reparando as crateras. Mas era inútil. Eles podiam consertar as pistas, mas não podiam usá-las. O porto de Simpson, antes o coração pulsante da máquina de guerra japonesa, tornou-se um cemitério silencioso de aço retorcido. Submarinos americanos patrulhavam as águas profundas, enquanto aviões de longo alcance caçavam qualquer navio de abastecimento que tentasse furar o bloqueio. Nada entrava, nada saía. Rabaul estava isolada do mundo. O sucesso da estratégia foi tão absoluto que ela se tornou o novo padrão para a guerra no Pacífico. O almirante Nimitz a replicou nas Ilhas Marshall, contornando ilhas fortaleza e capturando atóis fracamente defendidos. O general MacArthur, antes o maior cético, tornou-se seu maior praticante. Ele usou a tática de salto de ilha para avançar centenas de quilômetros na Nova Guiné, deixando exércitos japoneses inteiros para trás, isolados e impotentes. A guerra havia mudado fundamentalmente. O avanço aliado se tornou mais rápido, mais inteligente e, acima de tudo, menos custoso em vidas humanas. Para os aliados, era a execução de uma obra-prima estratégica, uma vitória da inteligência sobre a força bruta. Mas o que significava estar do outro lado dessa vitória? O que se passa na mente de um soldado treinado para lutar até a morte quando o inimigo se recusa a lutar? Dentro da fortaleza, para 110.000 homens que haviam jurado morrer defendendo aquele solo, a ausência de um ataque era mais desconcertante do que qualquer bombardeio. A confusão inicial deu lugar a uma terrível e lenta compreensão. Eles não seriam honrados com uma batalha gloriosa.
eles seriam simplesmente esquecidos. Para o vice-almirante Junichi Saka e os homens sob seu comando, a guerra se transformou em uma provação surreal. Eles eram guerreiros em uma fortaleza impenetrável, preparados para a batalha final que definiria o destino do Pacífico. Eles esperaram com as armas na mão pelo ataque que sabiam que viria. Mas os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. O inimigo nunca veio. A compreensão amarga se instalou. Eles haviam sido derrotados sem disparar um tiro. Sua nova batalha não seria contra fuzileiros navais, mas contra um inimigo mais insidioso, a fome. Os soldados se tornaram agricultores, cavando o solo vulcânico para plantar batatas doces e tapioca. Eles se tornaram pescadores, lutando por cada caloria que o mar lhes oferecia. Mas não foi o suficiente. Quando as forças australianas finalmente entraram em Rabaul, após a rendição do Japão em agosto de 1945, encontraram uma guarnição de fantasmas. Mais de 20.000 homens haviam morrido, não pela espada, mas pela fome e por doenças. O legado da decisão de contornar Rabaul ecoa através da história. Estima-se que a estratégia salvou mais de 100.000 vidas aliadas e encurtou a guerra em meses. Nos anos que se seguiram, generais como MacArthur e Halsey iriam clamar a autoria da ideia em suas memórias. Mas a verdade é que foi uma vitória da lógica sobre o ego, uma decisão coletiva nascida da análise fria de estrategistas como George Marshall, que entenderam que a verdadeira medida de um comandante não está em quantas batalhas ele vence, mas em quantas vidas ele salva. Hoje, os túneis de Rabaul ainda estão lá, cicatrizes silenciosas na paisagem, sendo lentamente engolidos pela selva. Eles não são um monumento a uma batalha sangrenta, mas a algo muito mais raro, uma batalha que foi vencida pela sabedoria de não lutar. A história de Rabaul levanta uma questão profunda. O que é a verdadeira vitória? É a destruição total do inimigo ou a preservação da própria humanidade? Queremos saber sua opinião. Deixe um comentário abaixo, mesmo que anonimamente, e compartilhe seus pensamentos sobre esta incrível história. Se esta jornada pela estratégia e sacrifício te impactou, por favor, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais histórias que merecem ser contadas. Cada interação ajuda a manter viva a memória desses eventos. Pois Rabaul nos ensina que, às vezes, a arma mais poderosa em uma guerra não é uma bomba, mas uma ideia.